Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, bora pegar um trade aqui comigo hoje, vamos aproveitar uma movimentação. Na verdade eu acabei de pegar esse trade, vou colocar aí pra vocês a gravação de toda a operação, tudo acontecendo, pegando o trade e aproveitando todo o movimento, ali passo a passo para a gente estar entendendo sobre a dinâmica desse movimento e o contexto também por trás. Então vou colocar aí a gravação, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo. Olha aí o trade acontecendo, vamos lá. Boa pessoal, acabei de chegar do treino aqui, vamos pegar essa movimentação, pegar esse trade aqui juntos nesse cenário. A gente vê o choque acontecendo, a gente tem que ver aonde que o risco vai ficar legal. A partir daqui já é uma possibilidade legal, olha lá. Na hora que ele estiver aproximadamente nessa região aqui, ó, tá vendo? No início desse caixotezinho azul, a gente já tem uma relação risco-retorno minimamente válida ali para a gente pensar num trade nessa configuração. Então o ideal seria ele chegar nessa região ali. Vamos observar ele chegando ali. E aí a gente pega essa operação no movimento de preço aqui do ativo. Vou deixar ele se aproximar ali da zona. É um choque sendo desenvolvido nessa região, tá vendo? Exatamente nesse ponto. Deixa ele subir ali para a gente aproveitar esse movimento. Isso aqui é uma estrutura lateral, tá vendo? O preço vem andando de forma lateral, cria uma resistência de liquidez. Isso aqui já é a captura. Olha lá, ele já chegou na região. A gente tem uma venda nesse ponto para aproveitar o movimento de preço. Então agora a gente vai surfando essa movimentação, que seria exatamente aqui, para aproveitar o movimento de baixa. Beleza? Então vamos surfando aí esse movimento. O preço vem desenvolvendo o movimento, a gente vai deixando ele andar, ele tem que realmente desenvolver um movimento de no mínimo 3 vezes o risco, né? Então ele vem dando continuidade na movimentação, a gente pode ver ele desenvolvendo o cenário, e a gente vai deixando ele andar para observar esse movimento acontecendo. Então o preço está andando aqui, pessoal, está chegando ali próximo de um alvo interessante, que seria 3 vezes o risco, tá vendo? Aqui, ó, risco-retorno de 3, que é 3 vezes aquilo que a gente está arriscando no movimento. Então é bacana, porque aí você já tem um alvo legal ali, então ele vem desenvolvendo um cenário bom, ela vem andando, vem gerando uma movimentação legal. Boa, pessoal, chegou ali num ponto de alvo bem interessante. Então, pessoal, vocês viram o trade acontecendo, que foi exatamente aqui nessa região, olha só. Foi nessa lateralização, aqui a gente tem um contexto que está dentro disso daqui, tá? Esse aqui é o material didático lá do time do Excelência Trade, da nossa parte de mentoria de Wyckoff, né? Onde a gente faz mentoria de Smart Money, mentoria de Wyckoff, mentoria de preço e volume, mentoria de Elliott. Enfim, a gente se aprofunda do extremo básico ao extremo avançado nas técnicas de mais alto nível no mercado, lá no nosso programa de formação, né? Que é o treinamento de Excelência Trade, aonde essa oportunidade ela foi mapeada lá no time do Excelência Trade também. Olha só, a gente estava de olho exatamente nisso por lá. Esse aqui é o time do Excelência Trade, né, onde a gente faz nosso ambiente de prática. Então, o programa de formação do treinamento de Excelência Trade tem várias mentorias, além da parte mental, comportamental, enfim, todo o programa de formação completo. E tem o ambiente de prática também, onde todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência por mim mesmo, né, em 17 ativos diferentes. Ou seja, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Todos os mercados, todos os ativos, todos os dias, 100%, todas as oportunidades mapeadas. Então a gente estava de olho nessa estrutura lá, que era exatamente onde aconteceu aquele trade que eu acabei de mostrar para vocês. Era só ele ir ali para cima e fazer aquela configuração que vocês já viram lá que ele fez, que é só vender onde está circulado. Aqui o pessoal pegando o trade, vamos entender sobre esse contexto. Olha só, aqui a gente tem um movimento, igual eu falava, né? É exatamente isso daqui que está no material didático, vamos entender sobre isso aqui. Primeiro vamos mapear esse contexto. Igual vocês viram lá, a gente marcou a parte de cima dessa lateralização, entendendo que é uma estrutura lateral, porque nitidamente o mercado vem andando de lado aqui. Quando ele anda de lado, a gente vê nitidamente a liquidez presente na parte de cima e na parte de baixo. Porém, essa furadinha aqui para baixo, tá vendo? Como que ele fura o suporte. Isso aqui é um sinal de fraqueza. Isso aqui chama SOW, tá? Dentro das estruturas laterais, que nada mais é do que sinal de fraqueza. Então, mostra que zonas de demanda, que é o nível de suporte, não estão sendo respeitadas pelo preço com tanta facilidade. Tá vendo? O preço está perdendo zonas de demanda com facilidade e zonas de oferta, que é a resistência, você vê ali que está sendo respeitada também muito mais. Então, a gente tem aqui um cenário onde o preço anda de lado e apresenta algumas características de fraqueza de demanda e uma presença maior de oferta. Isso é ótimo para a estrutura de venda. E a localização que está aqui está ótimo para venda, por conta do contexto geral. Então, se a gente vai tirando o zoom aqui do gráfico, olha só o que a gente consegue estar encontrando aqui nesse movimento. Vou até subir o tempo gráfico, aqui eu estou no 1 minuto. A gente pode subir lá para os 5 minutos. Olha só,
Como que vai ficar esse movimento aqui nos 5 minutos? Quando a gente sobe para cá, você vê que tem um outro movimento lateral gigante. A gente pode até marcar aqui mais forte a cor, olha só. Tem uma grande lateralização aqui. Aí é que entra aquilo que está explicado ali no material didático lá do time da Excelência Trade. Tá vendo essa grande lateralização? Isso aqui é uma grande estrutura. O preço nessas regiões, que são zonas de resistência, você ficar vendendo nessa região não é uma boa possibilidade. Mas quando ele dá umas furadinhas na zona de resistência e cria microestruturas, ou seja, estruturas menores com características de venda, você tem vendas de qualidade nessa região, mas tem que configurar certinho. É o que está sendo explicado aqui no time lá do Excelência Trade, no nosso material didático, nessa parte aqui. Olha só, a gente tem todo o material didático aqui gigante, né? São 800 páginas só igual isso daqui, tudo explicado de todos os conceitos de Smart Money, SMC, Wyckoff, Elliott, enfim, tudo desenhado. E olha só esse movimento. Aqui, tá vendo essas bolinhas coloridas nas estruturas? Isso daqui é uma estrutura maior, uma estrutura grande. E essas bolinhas coloridas aqui, ó, verde, né? É aonde eu estou falando com vocês, que pode, eventualmente, no tempo gráfico menor, criar isso daqui que está do lado, ó, escrito exemplo. Estruturas menores, tá vendo? Pequenas estruturas podem ser desenvolvidas nessas bolinhas verdes, que são pontos aonde podem ter compras e vendas, desde que sejam desenvolvidas microestruturas de qualidade ali. É o que está sendo explicado aqui. E aí a gente tem esse trade exatamente assim, tá vendo? Aqui seria uma bolinha daquela, né? Essa região aqui, tá vendo? Seria como se fosse isso, ó. Lá seria uma zona daquela ali, beleza? E aí lá no tempo gráfico menor, no 1 minuto, a gente vê aquela estrutura menor sendo desenvolvida. Tem liquidez na parte superior, a gente vê o preço capturando essa liquidez nesse movimento, olha só. Ele vai lá para cima e captura essa liquidez. Ele vai lá para cima, captura a liquidez quando ele fura essa resistência e ali ele já fez o choque de confirmação, tá vendo? Sempre que o mercado fura uma resistência, que são esses topos nivelados, em cima tem liquidez, né? A liquidez fica exatamente em cima de uma resistência, por exemplo, porque a maioria dos traders vai vendendo em cima da resistência, né? A maioria vende aqui em cima, só que isso é totalmente equivocado. Zona de resistência dá até para você vender, mas tem que ser depois que o preço fura ela, tá vendo? Ele fura e aí se ele fizer um gatilho de venda, você tem uma venda boa, porque ele entra num ponto profissional de venda. É o que o mercado está fazendo, ele fura a resistência. Muita gente agora vem querendo comprar, né? Assim, o trader comum, que fala que uma resistência foi rompida, vai virar suporte, não sei o quê. Isso é coisa de análise técnica básica que todo mundo utiliza e definitivamente não é o caminho do profissional no mercado. Tá? O profissional vai vender quando o preço furar uma resistência e não comprar. E ele vai ficar esperando o preço furar essa resistência para pensar em vendas e o trader comum vai vender em cima da resistência. E vai comprar depois quando furar, entende? Vai fazendo tudo o oposto que deveria ser feito. Então, aqui em cima é uma zona profissional de venda desde que ele traga a confirmação. É ali que o profissional vende. E é exatamente o que o mercado está fazendo, confirmando para nós. Ele quebra esse fundo aqui, tá vendo? Esse aqui é um fundo válido. O mercado fez aqui uma movimentação de 1, 2, 3, tá vendo? Isso é um fundo válido. Ele quebra esse fundo com o interesse da oferta. Isso agora é um choque de confirmação. É um gatilho de entrada. Quando ele volta para o teste, você tem uma venda para aproveitar o movimento. Aí foi aquilo que vocês viram lá, exatamente a operação sendo desenvolvida nesse contexto, onde a gente tem um cenário aqui que acaba fazendo todo sentido. Por que aqui embaixo é um ponto importante de alvo? Porque nessa região aqui a gente tem uma zona de POI, tá vendo? Isso daqui é uma região de compra. Nessa região aqui o preço faz 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima. Esse movimento em vermelho ele cria zona de demanda que fica aqui embaixo, ó. Toda essa região aqui é uma zona de demanda, uma zona de compra. Quando o mercado volta nessa região, ele pode gerar algum tipo de compra ali. Claro que aqui a localização que isso aqui tá, não está tão legal para você pensar em comprar ali de fato. Mas quando você está vendido no movimento, igual a gente estava, essa região aqui ela é muito boa para você cogitar um alvo ali, entende? Cogitar um alvo nessa região faz muito sentido. Então, por isso que aqui estava interessante para alvo também. Depois ele até desenvolve um pouco mais para baixo. Ele respeita essa região, sente demanda nela. Depois ele até puxa um pouco mais para baixo. Mas, sem dúvidas, trazer o trade até aqui é uma possibilidade boa, porque é uma zona de demanda. O horário que eu peguei aquele trade ali também não era um horário tão bom assim para esse mercado. Então, tudo isso tem que levar em consideração para você segurar mais uma operação ou não segurar tanto esse trade. Tem uma zona de demanda relevante, o preço já estava andando ali minimamente bem, num horário já muito ruim, próximo já do fechamento do dia desse mercado, então não estava no horário tão bom, parte da tarde ali nesse mercado, no horário que eu peguei já tem menos volume, entende? Então definitivamente tem esses pontos todos, o mercado faz aquele movimento que vocês viram e gera essa configuração lá para baixo
e vai gerando esse movimento, tá vendo? Depois ele puxa mais para baixo ainda e vai configurando um movimento legal. Então isso a gente viu. Aqui a gente tem outros movimentos interessantes que foram, por exemplo, esse trade. Olha só que bacana essa movimentação aqui, pessoal. A gente estava de olho nisso detalhado lá no time, que era um cenário ali, igual eu mostrei para vocês, nessa venda, olha lá, exatamente ali, só a parte de baixo da estrutura que depois eu puxei ela um pouco mais para baixo. Mas é a mesma estrutura, zona de resistência ali de liquidez, exatamente ali mesmo, tá? E aí aqui a gente estava de olho nessa outra compra. Olha só que bacana essa compra. Esse movimento de compra estava bem interessante. O preço estava criando uma estrutura muito forte, com muito interesse comprador e uma zona de demanda logo embaixo. É só ele ir ali e fazer o nosso gatilho de entrada que a gente vai ter uma compra muito boa nessa localização. Olha só o mercado logo depois. Aqui é a marcação que eu fiz ali, que vocês viram, ó. Os fundos nivelados nessa região, mostrando que é um nível de suporte de liquidez, né? Isso aqui vai induzindo muita gente a comprar nessa região, enche de liquidez embaixo. A gente pode projetar essa linha para cima e aí a gente consegue ver que o preço está furando a resistência agora, nesse caso, várias vezes, tá vendo? É o oposto daquela outra estrutura. Aquela outra a gente viu o preço furando o suporte, lembra? Facilmente. Agora ele está furando a resistência toda hora. Então não tem pressão de oferta e tem uma pressão de demanda, porque o suporte, ó, que é a zona de demanda, está toda respeitada. O preço está intacto ali respeitando ela. Então a liquidez aqui embaixo fica muito forte. É uma estrutura que mostra característica de força de demanda e fraqueza de oferta. A tendência é de alta. Tá vendo? A tendência é de alta no ativo. E a gente tem uma baita zona de demanda aqui embaixo também. Então uma coisa vai se juntando com a outra, tá vendo? Estruturas com característica de força compradora e também características de fraqueza de oferta. Uma zona de demanda de muita qualidade logo embaixo, que é um POI também. Olha só, o mercado faz aqui 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima. Isso aqui é a criação do POI, que eu acabei de falar ali com vocês agora. Tá vendo? Esse movimento vai criar uma zona de demanda que fica aqui embaixo, ó, próximo do fundo, né? Então é o que a gente está vendo ali, ó. E tem uma POC do volume profile em cima também, tá vendo? A gente puxou aqui o volume profile, tem uma região de POC ali em cima, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado. Então ele vinha aqui embaixo fazer gatilho de compra e gerar compra de continuidade. Então é isso que a gente quer ver. O mercado vem puxando ali para baixo, entra na região, a gente está nos 5 minutos, a gente pode refinar esse estudo no tempo gráfico de 1 minuto. E olha aí, agora a gente tem que buscar o choque, né? O preço já vem caindo com muita pressão de oferta. Olha só esse movimento. Muita pressão de oferta no início. E depois candles mais agarrados, candles mais estreitos, tá vendo? Isso é uma perda de força da oferta, perda de qualidade da oferta. Conforme o preço veio caindo, a oferta foi ficando mais fraca. E a gente já tinha verificado que ela era fraca mesmo, então isso aqui está perfeito, tá? Esse movimento está bem interessante para ser uma captura de liquidez, que é o que a gente quer ver aqui. Que é esse movimento, né? Que fura o suporte momentaneamente, o suporte está fazendo com que todo mundo fique comprando aqui, enche de stop loss embaixo. O mercado fura, limpa os stop loss de todos os traders que compraram antes da hora. E aí agora todo mundo vem querendo vender, porque o suporte foi rompido e vai virar resistência. Aquela coisa toda básica da análise técnica, que não é a melhor forma de você estar visualizando o mercado. Por quê? Embaixo de suporte é um ponto profissional de compra, entende? É aqui que você vai pensar em comprar, ele só tem que fazer o gatilho de compra, está numa zona de demanda, limpando liquidez de compra. Perfeito, então ele vem confirmando aqui para nós esse gatilho. Ele até cai um pouquinho mais, bem agarrado, e faz o gatilho de compra. Olha lá, tá vendo? Ele já começou a cair todo agarrado. Olha como é que ele caiu forte aqui. Olha como é que ele está caindo mais agarrado aqui. Perfeito para perda de qualidade de oferta. Isso aqui é ótimo em um movimento de captura de liquidez. O choque está aqui, ó, quebrou o topo. Tá vendo? Quebrou esse topo nesse movimento com forte interesse comprador. Reação compradora na zona que tem que ter essa reação compradora. Então isso aqui já é o choque, tá vendo? Esse movimento, ó. 1, 2, 3, quebra o topo, na hora que volta para o teste tem uma compra para aproveitar esse movimento. É muito micro, qualquer lugar você já pode entrar aqui, stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento que tende a ser explosivo, né, em tempo gráfico maior, inclusive. Então era o que a gente estava de olho lá. Só comprar onde está circulado, tá vendo? E aproveitar a movimentação. Então a gente pode até subir o tempo gráfico lá para os 5 minutos de novo, porque a gente já encontrou ali o nosso gatilho de entrada no micro, onde agora o nosso retorno é macro e o nosso stop está no micro, né? Nosso stop está lá no tempo gráfico pequeno e o nosso retorno é de tempo gráfico maior. Perfeito, essa é a dinâmica profissional de mercado, onde você maximiza os seus ganhos e minimiza perdas, né? Isso é extremamente importante. Então o preço estoura lá para cima, você pode sentar na mão aqui e levar esse trade até onde você quiser levar ele, porque é uma relação risco-retorno até lá em cima, onde ele foi mesmo, de mais de 40 vezes o risco-retorno. Isso significa, pessoal, 40 vezes o risco-retorno, se você segurar esse trade aqui e deixar ele andar, porque é muito rápido ele fez essa movimentação, significa que, por exemplo, se você arrisca R$100 nessa movimentação,
Você faz 4 mil reais nesse movimento, arriscando 100 reais, por exemplo. Se ele pegar seu stop, você perde 100. Se ele subir e ir a favor, você ganha 4 mil. Essa que é a dinâmica de 40 vezes o risco-retorno. Então, saber trabalhar com os tempos gráficos, contexto e alinhar um risco baixo para um retorno muito maior, com uma relação risco-retorno alta como essa, por exemplo, que é um pouco exagerada, né? Essa 40 vezes o risco-retorno não é toda hora que você vê, mas é algo que eventualmente você vai encontrando nos movimentos de preço quando você trabalha com um tempo gráfico maior e um tempo gráfico menor. Nesse caso aqui é o alinhamento do 15 minutos barra 5 minutos, que os 5 minutos criou a estrutura. Essa zona de demanda é do 15 minutos, querendo ou não. E o choque gatilho de entrada lá do 1 minuto. Então, uma dinâmica de tempo gráfico, entende? Seu risco fica micro e o seu retorno macro. É uma configuração muito boa. Aqui a gente tem um outro movimento também muito bom de continuidade de alta, bem bacana que a gente viu também, aonde o preço vem desenvolvendo aqui uma estrutura lateral, e aí você pode visualizar esse movimento e perguntar por que essa estrutura lateral fica ruim, um gatilho de venda aqui em cima, e por que naquela primeira que eu mostrei o trade fica bom um gatilho de venda em cima dela, e aí gera venda. Esse cenário aqui não fica tão legal o gatilho de venda aqui em cima, pessoal, pelo fato de que essa estrutura lateral ela tem características de força compradora e fraqueza de oferta. Essa primeira estrutura que eu mostrei para vocês, ela tinha característica de venda, de oferta. Tá vendo? O preço estava furando o suporte. Ó. E aí a liquidez de cima fica ótima. Aqui é um ponto de venda profissional. Agora, nessa estrutura, apesar de ser muito parecida, tá vendo? O preço andando de lado, isso aqui já não tem características de oferta, tem característica de demanda. Logo, tem potencial de ser um processo reacumulativo de continuidade alta. Tá? Qual que é a característica de demanda mais forte que a gente vê nessa estrutura? O fato do preço ficar agarrado próximo da resistência, tá vendo? Olha como é que ele fica muito próximo da resistência. Quando o preço está colado na resistência assim e deixa um buraco aqui embaixo, tá vendo? Ele não encosta na parte de baixo da estrutura. No início até estava normal, mas do nada ele começou a colar lá em cima e não consegue encostar no suporte. Isso é pressão de demanda e fraqueza de oferta. A oferta, o preço bate na resistência aqui e não causa nenhum empurrão no preço. O preço não consegue cair, entendeu? Cai um pouquinho e já cola de novo na resistência. Cai um pouquinho, cadê essa pressão de oferta? Para bater na resistência e sentir a resistência. Bater na resistência e sentir a resistência. Não tem. E a demanda? A demanda tem pressão. O preço não consegue nem chegar no suporte. Ó. Nem encosta no suporte. Por causa da pressão de demanda aqui embaixo. Isso é o interesse comprador no equilíbrio de preço. E quando você verifica interesse comprador no equilíbrio de preço, isso gera direcional de alta. Foi igual foi aqui. Ó. Aqui teve interesse comprador também, estava evidente. Logo o mercado finge que vai para um lado e gera uma tendência gigante de alta. Toda tendência de alta ou de baixa é definida por equilíbrio de preço, tá? Sempre. Isso é a lei de causa e efeito. Toda tendência de alta ou de baixa é definida por equilíbrios de preço que mostram maior interesse comprador ou maior interesse vendedor. Nesse caso é maior interesse comprador, vai gerar direcional de alta. Logo aqui em cima não é um ponto tão interessante para venda, mesmo se fizer gatilho de venda. É o que ele fez aqui, ó. Tá vendo? Nessa configuração ali em cima, ele tentou fazer aquele gatilho de venda, que é o choque. Tá vendo? 1, 2, 3 e quebra o fundo. Só que isso aqui tem que ser quando tem interesse de oferta e não interesse de compra. Senão ele vai falhar e vai continuar subindo. E vai gerar uma baita compra de continuidade. E é isso que eu estou falando com vocês. A gente estava de olho aqui no time da Excelência Trade detalhado, olha só. Essa possibilidade. Olha lá, tá vendo? Essa estrutura que eu falei com vocês, mostrando interesse comprador, se furar para cima, do jeito que está ali, se furar para cima, o choque lá não vai valer. Tá vendo? Até mostrei dando uma distanciar, tá igualzinho. Ó. Não vai valer, ele vai continuar subindo, vai validar o POI e vai gerar compra de continuidade. Tá vendo? Agora puxando aqui nesse movimento, ó, olha lá. É exatamente onde ele está, tá vendo? E é exatamente onde ele está tentando fazer aquele choque. Naquela região mesmo. Olha lá. Ele vai gerar compra de continuidade ali. Muito provavelmente. Então ele tem que só continuar subindo. Ó. Ele vai indo e bum, continua subindo. Perfeito. Na hora que ele quebra esse topo, ele valida a zona de compra aqui embaixo. Que é o POI, que era o que a gente estava falando ali. Entendeu? A zona de compra está aqui. Então o mercado faz aquele movimento que eu falava com vocês. Ó. 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima. Perfeito. Criou o POI, que é a zona de compra. Entende? Voltando, você tem compra de continuidade. Então é o que a gente está falando ali. Você vai ter uma compra aqui nesse ponto, né, na região de demanda, stop fica embaixo para aproveitar o movimento que sobe. Tá? Para a continuidade do movimento. Olha lá, isso aqui.
Perfeito, ele vai desenvolvendo todo o movimento lá para cima, um cenário de continuidade muito alinhado. Tá vendo? Então aqui a gente tem uma compra detalhada para essa movimentação, que é um bom cenário. Olha lá. Perfeito, tá vendo? Foi em cima do desenho ali, é só ficar de olho que ele vai desenvolver o cenário, porque é muito comum por causa do interesse comprador na região e na estrutura. Vai gerar direcional de alta muito provavelmente e vai induzir todo mundo na venda. Entendeu? Isso aqui é uma indução na venda. Induz todo mundo a vender quando o interesse todo é comprador. Entendeu? Faz um gatilho de venda e todo mundo vem vendendo no movimento, sendo que tem interesse de compra que vai gerar direcional de alta. Então é uma indução e vai gerar região de compra, que é o POI. Entende? Então essas coisas são bem importantes, tem que estar internalizando esses detalhes, pega, assiste de novo, pega ali os pontos, passa isso para o seu gráfico também e vai replicando isso nas suas operações, que tenho certeza que vai ajudar demais. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!